Depois da luta de Goku contra Araki, Araki viu em primeira mão o potencial de Goku com seu instinto superior que foi capaz de superá-lo por alguns instantes. E não só isso, já que Goku com seu instinto superior conseguiu superar o instinto superior do Anjo Cocktail, elevando assim seu instinto superior a outro nível, deixando de ser o instinto superior mais fraco. Enquanto isso, no universo 7, no planeta Terra, Gohan e Piccolo treinavam, Gohan com sua forma bestial e Piccolo com a sua forma Orange. Piccolo fala para Gohan que o treinamento tinha sido muito proveitoso, mas que ainda não era o suficiente para Gohan e que ele tinha que lutar contra alguém de verdade. É aí que Gohan diz que queria lutar com seu pai, então eles vão até Bulma pedir para ela contactar Whis, para assim levar Gohan até Goku para que eles lutem. Assim como foi antes do Torneio do Poder, onde Goku com seu Super Saiyajin Blue com Kaioken conseguiu vencer Gohan com sua forma mística definitiva. Gohan fala para Piccolo que se lembrava desse dia e que não iria perder como daquela vez, e se diz confiante, já que tinha certeza que ele era mais forte do que o Super Saiyajin Blue com o Kaioken aumentado 20 vezes. Bulma então tenta se comunicar com Whis, mas Whis não recebe a chamada por conta de seu cajado estar sendo usado como portal para outra dimensão para o treinamento de Goku com o deus de destruição Araki. É aí que eles ficam sem saber como entrar em contato com Goku. Gohan então pergunta a Piccolo se ele não poderia entrar em contato com o Supremo Senhor Kaiô, já que agora ele era um deus. Piccolo então tenta entrar em contato com Shin e, incrivelmente, dá certo. Piccolo fala para Shin sobre a possibilidade de levar ele para o planeta de Bills, e Shin responde que ele não tinha um teletransporte para o planeta de Bills, mas fala que Kibito tinha esse poder. Piccolo então agradece. Piccolo dá novas roupas para Gohan e lhe dá uma semente dos deuses para ele se recuperar do treinamento. Shin e Kibito então chegam até a corporação Cápsula e levam Gohan e Piccolo para o planeta de Bills. Ao chegar, Piccolo fica assustado ao ver Broly e pergunta o que estava fazendo ali. Vegeta fala que Kakaroto tinha levado ele para conseguir controlar o seu poder e tirá-lo do radar de Frieza. Piccolo então fala que entende e Gohan fica confuso sem saber quem era Broly, então pergunta a Vegeta se ele era um Saiyajin, e Vegeta responde que era óbvio, então Gohan fica surpreso. Piccolo então pergunta a Vegeta onde Goku estava. Vegeta responde que Goku tinha ido para o universo 5 treinar com o deus da destruição de lá. Piccolo então responde que isso explicava o poder que eles tinham sentido anteriormente. Então pergunta para Vegeta se ele não queria lutar contra Gohan. Vegeta fala que não iria lutar contra alguém fraco como Gohan. Gohan então sorri. Bills então fala para Vegeta deixar Gohan lutar com o Broly, já que ele ouviu dizer que o filho de Goku tinha um potencial tão grande quanto o do lendário Super Saiyajin. Vegeta então fala que tanto faz, já que se Broly saísse do controle, ele mesmo daria um jeito de contê-lo. Broly então fica intrigado com Gohan e diz que ele era muito parecido com Goku. Gohan fala que é seu filho e pergunta ao Broly se ele não gostaria de lutar com ele. Broly aceita por estar maravilhado com artes marciais. Depois de ver Goku e Vegeta lutarem, Gohan então fica animado, mas fala que ele está com fome, então todos caem falando que Gohan era mesmo filho de Goku. Lema então cozinha para todos e, depois de uma longa refeição, Gohan e Broly logo se preparam para começar a lutar. Vegeta fala que Gohan iria ser esmagado por Broly, já que ele não andava treinando. Gohan diz, sorrindo, que eles iriam ver. Gohan então vai direto com a sua forma mística e já deixa Broly impressionado com todo o seu poder. Piccolo sorri e fala que isso não era nada perto do verdadeiro poder do Gohan atualmente. Vegeta fica surpreso e diz para Piccolo calar a boca. Broly então parte para cima de Gohan com uma velocidade incrível, porém Gohan, com uma simples passada, lança Broly para longe, o que deixa todos impressionados. Gohan sorri e Broly parte mais uma vez para o ataque e no meio do caminho usa sua forma Ikari, o que surpreende Gohan e faz ele desviar no último instante do golpe de Broly, e Broly acaba abrindo uma pequena cratera no planeta de Bills. Bills fica com raiva, mas olha para Tirai e logo fica calmo. Shin fala que nunca tinha visto o Sr. Bills daquele jeito. Broly então vai mais uma vez para cima de Gohan com uma fúria incontrolável e acaba acertando um soco no estômago de Gohan, mas Gohan nem sequer se mexe, o que deixa Vegeta ainda mais impressionado. Gohan então acerta um belo e poderoso soco no rosto de Broly, lançando ele para longe, e logo em seguida aparece atrás de Broly e pega ele pelo ombro e fala que Broly era bastante forte, mas que ainda lhe faltava bastante treino para aperfeiçoar suas técnicas de combate, e não somente ir ao adversário como se fosse uma briga de rua. Vegeta fala que tinha falado isso para ele. É aí que Gohan então finaliza o ataque jogando Broly para o solo. Broly então fica em choque. Tirai fala que Broly iria conseguir ganhar aquela luta, e é aí que Broly começa a carregar sua energia, uma energia que assusta a todos do planeta. Broly estava se transformando em Super Saiyajin. Vegeta fala que aquilo era ruim, mas Gohan diz que estava tudo bem e diz para ninguém interferir em sua luta. Broly logo aparece diante de Gohan e tenta acertá-lo com um soco. Gohan desvia assustado, mas Broly consegue acertar com um golpe no seu antebraço, o que lança Gohan para longe. Logo em seguida, Broly usa sua esfera de energia e dispara contra Gohan. Gohan então utiliza o seu Kamehameha, então dois ataques poderosos acabam se anulando. Gohan logo parte para o ataque e acerta vários socos em Broly, mas Broly não sente absolutamente nada de seus golpes, o que deixa Gohan surpreso. Piccolo fala que Broly realmente tinha um poder assustador. Broly
pega Gohan pela sua perna e começa a girar ele. Gohan aumenta o seu poder ainda mais, então acerta um chute no rosto de Broly que faz ele soltá-lo. Gohan então provoca Broly perguntando se ele só tinha aquilo de poder. Vegeta fica se perguntando se Gohan era idiota para provocar Broly, já que Broly estava visivelmente mais poderoso que ele. Piccolo fala para Vegeta apenas observar a luta e fala que ele ficou muito tempo sem ver Gohan e que assim ele iria se surpreender. Gohan então usa seu Masenko contra Broly. Broly desvia, mas Gohan logo aparece com seu punho energizado. Broly se assusta e Gohan acerta um tremendo soco em Broly que faz ele atravessar o solo e quase acaba caindo no magma do planeta. Enquanto isso, no universo 5, Goku e Araki estão lutando quando Cooktail fala para Araki que eles tinham uma emergência no planeta Pluteico. Araki fala que entende e convida Goku para ir junto com ele. Goku aceita e então eles saem da dimensão de treino. Goku pergunta o que estava acontecendo a Cooktail. Cooktail fala que tinha uma espécie que estava desenvolvendo mais do que o normal e que o trabalho de um deus da destruição era controlar essa taxa, e que foi por conta dessa taxa que Zenyo iria destruir os universos que perdessem o torneio do poder. Goku então fala que entendeu e o Whis fala que isso era realmente algo que não acontecia com frequência no universo. Goku pergunta ao Whis o que ele queria dizer com isso, então todos começam a sorrir. De volta ao universo 7, no planeta Terra, Goten e Trunks estão na escola. Goten pergunta a Trunks se eles iriam chegar ao nível do Super Saiyajin Blue e Trunks responde que sim, já que eles também são Saiyajins, assim como seus pais. Goten então sorri, mas fala que eles ainda nem conseguiram se transformar em Super Saiyajin 2 direito. Trunks fala que eles precisavam de um mestre, assim como seus pais. Goten então diz que eles podiam treinar com o mestre Kami, assim como o pai dele. Trunks fala que era uma boa, mas que eles não iriam aumentar muito seus poderes, e Goten fala que é verdade, mas que ainda assim eles iriam aprender muitas coisas. O alarme para a aula toca, Mai chama Trunks para ir para a sala, e então Trunks se despede de Goten e vai com Mai para a aula. Goten fica pensativo se ele iria ser tão forte quanto seu pai um dia, então ele vai para a sala. De volta ao planeta de Bills, Gohan está levando vantagem contra Broly por mais experiência em combate e tem um poder um pouco maior. Broly então fica mais furioso e aumenta ainda mais o seu poder para tentar ultrapassar Gohan. Gohan também aumenta o seu poder fazendo o céu brilhar com sua energia, então, em sua aura, começa a aparecer alguns pontos brilhantes. Vegeta se pergunta o que era aquilo. Bills fica surpreso e se pergunta se Gohan tinha conseguido um Ki divino, mas ele fala que não tem certeza, já que aquele Ki não era como o de Goku e Vegeta. Gohan então sorri e vai ao ataque contra Broly em uma velocidade incrível, que nem mesmo Vegeta consegue enxergar direito. Gohan então golpeia Broly muito rápido e Broly apenas cai no chão com muita dor. Shin fala que reconhece aquele Ki de algum lugar. Broly com raiva dispara energia pela sua boca contra Gohan. Gohan apenas fica parado e deixa sua aura cuidar disso, simplesmente muito poderoso. Gohan então fala que conseguiu compreender ainda mais a sua forma mística, estudando sobre as células dos Saiyajins, e assim ele conseguiu usar todo o seu potencial completo. Piccolo fala que Gohan agora não seria derrotado por ninguém e que ele era o guerreiro mais poderoso de todo o universo. Vegeta fala para Piccolo que ele estava totalmente errado e que o mais forte era o Freeza, o que deixa Piccolo bastante confuso. Piccolo então pergunta a Vegeta o que ele queria dizer com isso. Vegeta fala para Piccolo que depois que os Sithers levaram ele para o planeta Cereal, um Cerealdin acabou atacando eles, mas que depois eles se entenderam e que logo após o irmão mais novo do grupo Hitter fazer o desejo de se tornar o mais poderoso do universo, Vegeta segue falando que eles tiveram trabalho para vencê-lo, mas que no final eles conseguiram lançar Gas para fora do planeta com um ataque de granola, mas que Gas acabou voltando no último instante de sua vida e superou todos eles novamente, mas foi aí que Freeza apareceu e matou Gas facilmente com apenas um golpe. Piccolo então fica surpreso com tudo isso. Vegeta fala que isso não era tudo e que Freeza também derrotou eles dois, isso tudo com apenas um golpe, com eles estando em seus máximos poderes. Piccolo pergunta por que Freeza não os matou. Vegeta fala que Freeza havia dito que eles não eram o seu objetivo naquele momento, então foi embora levando os irmãos Hitters, pelo menos os que restaram. Piccolo fala que Freeza com certeza estava tramando algo e que eles precisavam se preparar o quanto antes para qualquer coisa. Vegeta fala que não precisa de ajuda para derrotar Freeza e diz que seu poder seria muito mais do que suficiente. De volta à luta de Gohan místico contra Broly, Gohan continua provocando Broly, perguntando se aquele era todo o seu poder. Broly então começa a carregar sua energia e se descontrolar, chegando assim na sua forma de Super Saiyajin lendário, assustando todos que estavam ali. Vegeta tenta intervir, mas Gohan fala para ele não fazer isso e Vegeta chama ele de idiota e diz que não era hora de ficar de brincadeira. Gohan então olha sério para Vegeta, o que faz Vegeta ficar assustado. Vegeta fica pensando o que era aquela besta no olhar de Gohan. Broly então vai ao ataque contra Gohan e prepara um soco envolvido com seu Ki. Gohan não se mexe e Broly acaba acertando o soco em cheio, mas não acontece nenhum efeito e Gohan olha para Broly com um olhar que lembra uma besta. Então, uma aura branca com raios avermelhados vai envolvendo Gohan. Shin fica muito surpreso
surpreso e fica sem acreditar no que estava vendo. O cabelo de Gohan começa a ficar espetado e ficando prateado, e é aí que o choque de sua aura empurra Broly pra longe, então Gohan finalmente usa sua transformação bestial. Piccolo sorri e Vegeta fica espantado, falando que Gohan estava no mesmo nível que ele, Kakaroto. Gohan fala para Broly usar todo o seu poder, então Gohan concentra o seu Ki no seu corpo para não vazar. Shin fica espantado e fala que aquela era uma energia dos... Bills entra e corta Shin, falando que era a energia dos Kaioshins. Todos ficaram impressionados e se perguntaram como Gohan tinha conseguido esse poder. Piccolo fala para Vegeta que, enquanto ele e Goku estavam treinando, a Red Ribbon tinha retornado com um novo Cell chamado Cell Max, e que assim Gohan despertou a sua nova forma contra Cell Max. Broly então utiliza todo o seu poder e vai ao ataque contra Gohan. Gohan muito calmamente desvia e arremessa Broly pro alto, e então dispara um Kamehameha fraco apenas para assustar Broly. Broly então rebate o Kamehameha de Gohan, que vai em direção a Vegeta, e Vegeta utiliza o seu Hakai para destruir o Kamehameha de Gohan, o que deixa Piccolo e Shin impressionados. Broly então acerta um poderoso soco em Gohan, que faz uma grande onda de impacto. Broly protege Tirai e Lemo, e Vegeta cria uma barreira de Ki. Gohan então pega a mão de Broly e pergunta se aquilo era tudo, então acerta um soco poderoso no estômago de Broly que faz ele voltar para a forma base e cuspir sangue. Broly então cai no chão e Tirai vai correndo até ele. Tirai pergunta se ele estava bem, mas Broly não consegue falar nada, a não ser agonizar de dor. Tirai então grita com Gohan, perguntando por que ele tinha sido tão duro com Broly. Gohan volta à sua forma base e pede desculpa a Broly, fala que ele não consegue se controlar muito quando está na sua forma bestial, mas que isso não era problema, já que Broly poderia se recuperar com a semente dos deuses. Piccolo então leva uma semente dos deuses para Broly e Broly se recupera. Vegeta pergunta a Gohan o que era aquela força. Gohan responde que, quando está em sua forma mística, ele consegue usar todo o seu potencial, e além disso, ele consegue regular o quanto de poder ele quer. Gohan continua falando que quando ele acessa o poder total do estado místico, o seu Ki divino começa a aparecer, mas é somente quando ele supera essa força que ele consegue atingir o seu estado bestial. Vegeta então pergunta a Gohan se ele poderia usar a sua forma bestial quando ultrapassasse os seus limites, e Gohan responde que sim, o que deixa Vegeta impressionado, já que Gohan evolui a cada batalha. Gohan fala para Vegeta que sua força não necessariamente vai aumentar muito quando ele está em seu estado bestial, mas que era possível chegar a esse estado usando todo o seu Ki, além dos limites. Shin então pergunta a Gohan se a forma bestial tinha sido por conta do velho Kaioshin. Gohan responde que não sabe ao certo, mas que com certeza ele tinha pegado o seu Ki divino do ritual da forma mística, e que de alguma forma o Ki divino do velho Kaioshin ficou dentro dele. Todos então ficam confusos sem saber o que era muito bem a forma mística, mas que era de fato muito poderosa. Enquanto isso, no universo 5, no planeta Proteico, Araki, Cooktail, Whis e Goku chegam ao planeta e percebem que os Prote Saiyajins estavam em guerra contra os deuses. Um dos Prote Saiyajins vai até Araki e nota que ele era um deus, então vai atacá-lo, mas Araki destrói com um simples Hakai. E é aí que uma multidão de Prote Saiyajins vão ao ataque contra Araki. Araki pergunta se Goku não queria cuidar deles. Goku então ativa o seu instinto superior verdadeiro e derrota a maioria dos Prote Saiyajins. Araki pergunta por que ele não mata, e ele fala que só mata quando tem necessidade. Araki fala que Goku tinha que aprender a não amolecer contra seus inimigos, então ele usa o Hakai e mata os Prote Saiyajins. Araki fala para Goku que mesmo que fosse duro, era importante fazer o que tinha que ser feito pelo universo sem ter nenhum remorso. Goku fala que entendeu, mas é aí que aparece um Prote Saiyajin que dispara contra Goku e acaba atravessando seu peito. Então Goku cai no chão. Whis tenta curar Goku, mas como Bills não tinha lhe dado essa ordem, ele não poderia fazer. Cooktail fala que não tinha poder para isso, mesmo sendo um anjo, e então é revelado que Cooktail era na verdade um aprendiz de anjo até pouco tempo. Goku fala que não tinha problema e então se transforma em Super Saiyajin Deus e se cura sozinho. Araki pergunta como Goku conseguiu fazer isso e Goku responde que na luta contra o Sr. Bills ele também tinha feito isso, mas que não sabia o porquê exatamente disso ocorrer. O Prote Saiyajin então aparece diante deles e fala seu nome, era Komen. Komen fala que o povo deve ter sido amaldiçoado pelos deuses, já que eles não tinham nada. Araki fala que não sabia do que ele estava falando. É aí que Araki tenta usar sua técnica do Hakai, mas não funciona em Komen. Komen fala que estudou todos os deuses que existem e que sabe como burlar as suas técnicas. Araki fala que isso não fazia diferença alguma, então parte pro ataque contra Komen, mas Komen fica tranquilo e facilmente desvia de seus ataques e arremessa Araki para longe. Komen fala que Araki não devia interrompê-lo quando está falando. Komen então fala que simplesmente é como se a presença dele não existisse e logo se ele não existisse, ele não poderia ser destruído pelo Hakai. Komen fala que conseguiu isso depois de alterar o seu corpo para qualquer tipo de situação contra os deuses, e assim Araki fala que aquilo não era possível. De volta ao universo 7, no planeta de Bills, todos estão comendo. Vegeta pergunta a Gohan se ele conseguia se transformar em Super Saiyajin Blue. Gohan fala que não sabe, mas mesmo que soubesse se transformar, não faria isso, já que ele não queria usar
o poder Saiyajin. Vegeta fica furioso e fala que era uma honra ser da raça Saiyajin, que era uma raça guerreira. Vegeta então chama Gohan para uma luta e se transforma em Super Saiyajin 2. Estando muito furioso, Vegeta fala para Gohan que iria mostrar o poder dos Saiyajins. Piccolo fala para Vegeta se acalmar, mas Gohan fala que estava tudo bem. Gohan fala para Vegeta que sabia que o poder dos Saiyajins era fora do comum, mas mesmo assim, ele quer evoluir como um terráqueo. Vegeta fala para ele fazer o que quiser, então sai dali. Então Vegeta retorna à sua forma base. Vegeta fica pensativo consigo mesmo e fica pensando porque Goku e Gohan eram mais fortes que ele e que até agora ele não tinha evoluído em nada as suas técnicas tão grandiosamente. Gohan então agradece a Broly pela luta e diz para avisar o seu pai que ele quer vê-lo. Quando ele voltar, Broly fala que entende e então se despede de Gohan e Piccolo. Kibito então leva Shin, Gohan e Piccolo pro planeta Supremo. Gohan pergunta a Kibito por que levou eles ali. Kibito fica furioso e diz que é como se ele não tivesse junto com eles no planeta de Bills. Gohan pede desculpa e é aí que o velho Kaioshin aparece e cumprimenta Gohan. Gohan então cumprimenta de volta e pergunta por que ele está ali. O velho Kaioshin pergunta se não era óbvio e fala para Gohan que agora ele tinha o Ki divino Kaioshin, por isso ele iria treiná-lo. Gohan fica surpreso com aquilo, mas fala que era daquilo que ele precisava. Então, Piccolo pergunta pro velho Kaioshin o que era a forma bestial de Gohan e assim acaba esse belíssimo episódio. O que será que é realmente a forma bestial? E mais que isso, será que Araki e Goku vão conseguir vencer Komen, que possui técnicas desconhecidas? Isso tudo você acompanha no próximo episódio.